O terceiro dia acabou. Você tem mais 7 para trabalhar. Amanhã, o quarto dia, é um dia muito importante para você. Você começará a praticar Vipassana. Isso significa começar a entrar no campo de Panya, sabedoria, visão interior. Qualquer coisa que tenha praticado durante esses 3 primeiros dias foi um pré-requisito muito importante para o seu trabalho de amanhã. O trabalho verdadeiro começa amanhã. Nesses 3 dias, você esteve se preparando para iniciar o verdadeiro trabalho da meditação Vipassana. Sem sila forte, não é possível praticar Vipassana. Não é possível obter os resultados corretos de Vipassana. Sem um bom Samadhi, não se pode praticar Vipassana. Portanto, nesses 3 dias, você observou os 5 preceitos que adotou no primeiro dia. Isso é sila. Essa é a base. Quanto mais forte for a base, mais forte será a construção erguida sobre esta base. Então, com uma base forte, começou a trabalhar com Samadhi, praticando Anapana. Sila é necessária para se ter o tipo certo de Samadhi. 25 séculos atrás, na Índia, havia mestres que não davam a menor importância à sila. E até certo ponto, mesmo hoje, existem mestres assim. Eles dizem: é desnecessário observar sila. Faça o que quiser, o que lhe agradar. Vá em frente. Mesmo sem sila, você pode meditar e ter todas as experiências agradáveis da meditação. A meta é obter uma experiência de meditação agradável. Mas Vipassana não é para isso. O propósito de Vipassana é purificar a mente, purificá-la no nível mais profundo, no nível da raiz. Para tanto, é preciso não o Samadhi comum, mas Sama Samadhi, o tipo certo de Samadhi. Então, sila perfeita é necessária para o tipo certo de Samadhi. E precisamos do tipo certo de Samadhi para desenvolver Panya. E é preciso Panya para alcançar o objetivo final da plena libertação, da plena iluminação. Sila para Samadhi, Samadhi para Panya, Panya para Vimutti, ou seja, libertação. Isso é só quando se inicia o trabalho, mas à medida que der continuidade, verá que todos os 3, Sila, Samadhi e Panya, começam a se ajudar uns aos outros. É como um tripé. Se uma perna for fraca, o tripé não se sustentará. Todas as 3 precisam ser fortes. Sila ajudará Samadhi e ajudará Panya. Samadhi ajudará Sila e ajudará Panya. Panya ajudará Sila e ajudará Samadhi. Todos os 3 são interdependentes. Começam a se ajudar mutuamente. Se formos perfeitos em Sila, ótimo. Isso irá gerar os seus próprios benefícios. Ótimos resultados. Mas apenas se perfeito em Sila não nos levará ao objetivo final da plena libertação. Se formos perfeitos em Sila e tivermos uma experiência profunda de Samadhi, nem isso poderá nos levar ao objetivo da plena libertação. É preciso Panya. Essa pessoa que se tornou plenamente iluminada, Siddhartha Gautama, sua vida era repleta de Sila desde a infância. E depois ele praticou Samadhi. Abandonando a vida de chefe de família, procurou diferentes mestres. Praticou o mais elevado Samadhi daqueles dias, os Samadhis das 8 absorções. Praticou todos esses e, no entanto, verificou que não estava ainda inteiramente liberto. Percebeu que na profundeza da mente havia contaminações adormecidas, como vulcões adormecidos. Enquanto esses vulcões estiverem presentes, poderão entrar em erupção a qualquer momento. Irão nos dominar e nos encher de sofrimento. É preciso eliminar as raízes. As raízes das impurezas precisam ser eliminadas na profundeza da mente. E para isso continuou sua busca
e redescobriu a técnica de Vipassana. Isso é Panya. Somente ao praticar Vipassana foi capaz de desenvolver sua Panya e tornar-se uma pessoa iluminada. Caso contrário, teria sido impossível. Vipassana esteve perdida para o país. As palavras permaneciam, mas a sabedoria experimentada, Panya, em toda sua perfeição, se perdera. Ele a redescobriu. Das 3 partes de Dhamma, no nobre caminho óctuplo, Sila estava presente. As 3 partes de Samadhi estavam presentes. Agora, as outras 2 partes do nobre caminho óctuplo que vêm sob Panya, ou seja, Sammasankappo, Samadhi. Sammasankappo, o tipo correto de pensamentos. Quando se vem a um curso como este, de início, no plano superficial da mente, encontramos certas impurezas que nos deixam muito agitados. Ocorre certo impacto na mente devido a algum incidente e, em seguida, começamos a observar a respiração. Nossos pensamentos tornam-se predominantes. E muitas vezes os pensamentos são repletos de contaminações. Em alguns casos pode ser raiva, em outros casos ódio, em certos casos tristeza, depressão, em outros casos paixão. Esses pensamentos insistem em controlá-lo e você faz o possível para voltar à respiração. Os pensamentos o invadem, você precisa voltar à sua respiração. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e você percebe que nem todos os pensamentos foram embora. Contudo, o padrão desses pensamentos agora mudou. Os pensamentos são menos violentos do que eram. Continuam presentes, mas agora são quase todos relativos ao caminho, relativos ao Dhamma. Começamos a compreender o que é a trilha, como se deve meditar, qual a maneira correta de se meditar, quais as dificuldades. Tudo isso chega sem cessar à mente, em vez de pensamentos sobre como prejudicar alguém. Isso é Sammasankappo. Porém, ainda não é o tipo certo de Panya, que tornou Siddhartha Gautama inteiramente iluminado. O ensinamento sobre ter bons pensamentos já estava presente. E o ensinamento de todos os mestres da Índia antes dele, contemporâneos a ele e posteriores a ele, todos ensinavam ser necessário ter bons pensamentos. Aí podemos ver as coisas corretamente. E isso é Samadhi. Compreensão correta, visão correta. Você pode ver as coisas corretamente, tais como são. É como se o sol estivesse encoberto por nuvens, muito pesadas, muito escuras, e não se pode ver a luz. Tudo é escuridão. Agora, algumas camadas dessas nuvens se dissipam. As nuvens continuam nuvens, mas já são menos densas, menos escuras. Você começa a ver a luz, embora as nuvens continuem presentes. Isso é necessário, esse tipo de Sammasankappo. Os pensamentos continuam presentes. Você não alcançou o estágio em que a mente se liberta do pensamento, se liberta da função de pensar. O pensamento está presente, mas sem impedi-lo de dar o passo seguinte. O passo seguinte é Samadhi, compreensão correta, compreender a realidade tal como é. Essa é a verdadeira Panya, a verdadeira sabedoria. Aos poucos, nos movemos rumo à Panya, que leva à libertação. E existem 3 estágios de Panya. O primeiro, no idioma daqueles dias, era chamado de Sutta Maya Panya. O seguinte, Chinta Maya Panya. E o terceiro, Bhavana Maya Panya. Sutta Maya Panya. Você pode ter ouvido algo, lido algo. A sabedoria alheia. Uma pessoa sábia, uma pessoa iluminada, santificada, pronuncia palavras de Dhamma e tornam-se escrituras. Você ouve essa pessoa, ou lê as escrituras e aceita o que se diz ou se escreveu. Na maioria das vezes, aceita por ter grande fé e devoção por essa pessoa. Ou tem grande fé e devoção por essa escritura em particular, por isso a aceita. Isso é bom, ajuda muito. Quem nunca ouviu falar em Dhamma, quem nunca leu nada sobre a verdade, permanece confuso pela vida fora.
Se pelo menos tivermos ouvido falar em Dhamma, ouviremos as coisas certas, corretas. Mas isso não basta. Apenas desenvolver Sutta Mayapanya, a sabedoria ouvida ou lida, não pode libertá-lo. É muito bom no sentido que inspira, guia ao passo seguinte. E o passo seguinte é Chinta Mayapanya, que significa compreender a verdade, desenvolver a sabedoria no plano intelectual. Um ser humano é um ser racional. Não deve aceitar nada cegamente. Precisa usar seu intelecto, seu raciocínio. Seja o que for que ouvi, que li, isso tem lógica? É pragmático? Devo aceitar? No plano intelectual, tentamos entender e verificamos que sim, no plano intelectual tem lógica, é científico, aceitável e aceitamos. Esse é o segundo passo de Panya, um passo muito importante, um passo muito útil. Muito útil porque assim também recebemos inspiração e um rumo para nos encaminharmos ao terceiro passo, que é Bhavana Mayapanya. Bhava, ou seja, acontecer, viver a sabedoria da sua própria experiência direta. Você vive essa sabedoria e isso, por si só, irá libertá-lo. Os primeiros dois serão de ajuda, mas não têm o poder de libertá-lo. Os primeiros dois estavam presentes na Índia daqueles tempos. A descoberta do Buda foi esta terceira parte de Dhamma. Tenha a experiência. Havia mestres que instruíam: afaste-se do desejo, afaste-se da aversão. Todos os objetos dos sentidos são ilusões, enganos, e você insiste em se apegar a eles. Você gera sofrimento para si. Livre-se desse apego. Torne-se desapegado e estará livre do sofrimento. Todos esses ensinamentos estavam presentes. Mas como é possível livrar-se? Se tivermos desenvolvido Bhavana Mayapanya, a sabedoria da nossa experiência direta, isso começará a nos ajudar a sair do sofrimento. O primeiro e o segundo tipo podem ser de grande ajuda, mas também podem ser muito prejudiciais. Com frequência, tornam-se bem prejudiciais. Por exemplo, Sutta Mayapanya. Alguém nasceu em uma certa família, foi criado em uma certa sociedade, tendo fé em uma certa tradição, com determinada escritura, determinada crença. Desde cedo, sua mente é condicionada por todas essas aceitações, filosofias, crenças, dogmas, e começa a sentir que tudo isso é perfeitamente correto. Todas as outras tradições são inúteis, não são corretas. Minha tradição, esta é a melhor, e eu a aceito. Essa pessoa não dará, de modo algum, o passo seguinte. Sente-se inteiramente satisfeito. Eu aceitei a verdade das nossas escrituras, dos nossos santos, do fundador da nossa religião. É maravilhoso. Isso se torna uma grande barreira, uma grande escravidão. Uma pessoa nessa situação nunca usará o seu intelecto, nunca tentará raciocinar sobre aquilo que é ensinado. Desenvolver a sua própria capacidade de experimentar a realidade é algo muito distante dele. Torna-se uma grande escravidão. Alguém pode ser convencido por meio de Sutta Mayapanya. Contudo, sendo um ser humano, deseja raciocinar sobre as coisas. Começa a raciocinar. Será verdade? Será correto? Será aceitável? Será pragmático? Então os mais velhos ficam inquietos. Os mais velhos da família, da sociedade, daquela comunidade, isso não lhes agrada. Eles dirão: ah, você não acredita? Você não tem fé nas nossas escrituras? Não tem fé no fundador da nossa religião? Se duvida, sabe qual é o resultado? Ao morrer, você irá para o inferno. E então descrevem o inferno, tão terrível. E a pessoa diz: não, Baba, não quero ir para o inferno. Não quero ir para aquele inferno. Aceito tudo, razoável ou não, pragmático ou não, aceito tudo. Assim, o coitado aceita. Aceita por medo. Esses mesmos anciãos têm outra tática. Dirão: veja, se aceitar tudo o que dizem nossas escrituras, nossa tradição, nossa filosofia,
Se aceitar, sabe o que vai acontecer? Ao morrer, você irá para o céu. E então, uma descrição maravilhosa do céu, tão maravilhosa. Lá você irá desfrutar de todos os prazeres sensuais, todos os prazeres celestiais que neste mundo não consegue ter. Que maravilha! Ficamos com água na boca. Que maravilha! Para conseguir isso, aceito tudo. Se ao aceitar, vou para esse céu, sou o primeiro a aceitar. Então aceita. Aceita ou por fé cega, ou por medo, ou por cobiça. Apenas aceita. Não use a sua massa cinzenta para compreender. E mesmo que alguém tenha dado o passo seguinte, isso também pode se tornar uma grande escravidão. Muitas vezes acontece começarmos a raciocinar e encontramos explicações muito lógicas, especialmente quando se trata das crenças da nossa própria tradição. Como um bom advogado, encontramos muitas maneiras de nos convencermos. Isso é correto. Nossa tradição diz ser assim, portanto, é correto. Você insiste em argumentar, argumenta para se convencer. Sim, é correto e pronto. Agora sei tudo. Meu intelecto diz ser correto. E você infla o seu ego. Agora sei tudo. Sou uma pessoa tão sábia. Posso escrever livros e mais livros sobre esta filosofia, esta crença. Posso dar palestras. Posso presidir debates, discussões, para provar que todas as outras crenças estão erradas. Esta crença é a certa. Essa loucura o impedirá de dar o passo seguinte. Então, esses dois podem se tornar um grande obstáculo. Se começar a dar o passo de Bhavanamayapanya, então começará a ter a experiência por si mesmo. Enquanto não tiver experimentado a realidade, ela não é realidade alguma para você. Estará sempre distorcida. Cada indivíduo precisa experimentar a verdade por si, para alcançar o objetivo final. Essa pessoa, Siddhartha Gautama, realizou a verdade dentro de si. Desenvolveu sua Bhavanamayapanya e tornou-se uma pessoa iluminada, uma pessoa liberta. A panha que desenvolveu dentro de si só podia libertar uma pessoa, e aquela pessoa era Siddhartha Gautama, mais ninguém. Ninguém mais pode se libertar por causa da sua sabedoria. Os demais podem receber orientação, inspiração de sua sabedoria, mas cada indivíduo precisa desenvolver a sua própria sabedoria para alcançar o objetivo da plena libertação. Nossa própria sabedoria, Bhavanamayapanya, a sabedoria que você viveu e experimentou. Só isso pode romper as correntes da ignorância, do desejo, da aversão, da negatividade. Só isso pode erradicar o sofrimento. Só isso dá fruto, não a primeira nem a segunda variedade de sabedoria. Por exemplo, uma pessoa com fome vai a um restaurante. Senta-se, estuda o cardápio à sua frente. Ah, maravilha, a comida de hoje é deliciosa. Fica com água na boca. Isso é um caso. Agora pede a comida. Demora para ser servido e então olha em volta. Os fregueses que chegaram mais cedo já foram servidos. Estão comendo e gostando. Na certa, a comida está uma delícia hoje. Veja, todo mundo aprecia. Segundo caso. Então, o terceiro caso. A comida é servida e ele começa a saboreá-la. O primeiro foi Sutta Mayapanya. Ele só leu o cardápio, não provou a comida. O segundo, Chinta Mayapanya. Por saber que, quando as pessoas apreciam algo, sua expressão facial é de determinado tipo, seu intelecto diz: veja, essas pessoas estão saboreando sua comida. Seu rosto revela isso. Na certa está uma delícia. Ele ainda não experimentou por conta própria. Só na terceira vez, quando foi servido, é que começou a comer. Então, sim, começou a, de fato, saborear. Isso é Bhavanamayapanya. O primeiro e o segundo casos não levam ninguém a provar o sabor da realidade. Outro exemplo, alguém está doente e procura um médico. O médico o examina e prescreve uma receita. Feliz da vida, ele volta para casa. Tudo bem, é preciso termos fé em nosso médico, mas essa fé vira fé cega, a devoção, devoção cega.
Em casa, ele coloca uma estátua do médico ou um retrato no altar. Oferece doces e frutas e flores e incenso. Em seguida, dá 108 voltas no altar e se inclina 3 vezes. De que serve? Pega a receita e fica recitando. Uma pílula pela manhã, uma pílula à tarde, uma pílula à noite. Para quê? Para que isso? Loucura. É o que acontece quando a fé é cega, a devoção é cega. Agora, outro episódio. Um ser humano, afinal, é um ser racional. Então corre ao médico. Para que esse pedaço de papel? O que é isso? Como irá me ajudar? O médico, um sujeito inteligente, diz: Veja, esta é a sua doença, e esta a causa da sua doença. Se tomar este remédio, a causa será erradicada. Quando a causa for erradicada, a doença será erradicada. Ah, maravilha! Agora compreendi. Meu médico é tão formidável, seu remédio é tão formidável. E então o que ele faz? Ao voltar para casa, começa a brigar com todos os vizinhos. Inúteis, seus médicos são todos inúteis. Meu médico é o máximo. Os remédios que seus médicos prescrevem são inúteis. Os remédios prescritos pelo meu médico são o máximo. E ele briga sem parar. Não toma os remédios, mas continua a brigar. Ah, é isso que acontece. Toda pessoa sábia, toda pessoa santa, iluminada, quando vê as pessoas infelizes sofrendo, ele receita dama. Pratique sila, pratique samadhi, pratique panha, e se livrará do seu sofrimento. Mas ninguém tenta praticar. Começam diferentes seitas, dogmas, ritos, rituais, e se perdem nisso. Mas se ninguém pratica, nenhum benefício. A terceira, Panya, Bhavaramaya Panya, consiste em aplicar Dhamma na vida, através da experiência direta. Só isso, sua própria experiência, dá resultado. Mas então vem a dificuldade. Como ter a experiência direta desse fenômeno de mente e matéria? Como experimentar a constante interação que acontece e, em consequência, faz surgir a negatividade? Isso passa a se multiplicar, a lhe dominar. E como, entendendo isso, será possível interromper o surgimento dessa negatividade? E mesmo que tenha surgido, você não permitirá que se multiplique e o domine. Tudo isso precisa ser experimentado. E tudo isso acontece na parte mais profunda da mente. Você precisa desenvolver a capacidade, a aptidão para experimentar isso. Nesses últimos 3 dias é o que esteve fazendo. Sem estar capacitado, não é possível praticar Vipassana. É impossível. Por exemplo, se não tiver visão, não poderá ver nada. Se não tiver audição, nada ouvirá. Do mesmo modo, sem a capacidade mental para ir ao nível profundo da interação mente-matéria, a não ser que tenha essa capacidade, não poderá alcançar essa profundidade. Um exemplo. 2 amigos, muito pobres, levam a vida mendigando. Mendigam a sua comida. Um é cego, de nascença. Um dia, o amigo cego estava com febre alta. E o outro disse: Está bem, fique aqui, vou mendigar por comida, aí poderemos comer juntos. E ele foi, e aconteceu que naquele dia, uma dona de casa sentiu muita compaixão e ofereceu um prato doce. No nosso país chamamos de kheer, um prato feito de leite, arroz, frutas secas e açúcar. O menino ficou muito feliz, mas o prato era líquido, e como não tinha recipiente próprio, não pôde levá-lo para o seu amigo. Voltou e, quando encontrou o amigo, disse honestamente: Hoje, mendigando, recebi esse delicioso kheer. Sinto muito, mas não pude trazê-lo para você. Eu não tinha recipiente. Está bem, você não trouxe, mas me diga, o que é esse kheer? Você não sabe o que é kheer? Não, não sei o que é kheer. Ah, é branco, feito de leite, tão branco. Branco? Ei, o que é branco? Você não sabe o que é branco? Não, não sei. Não é preto. Mas o que é preto? Você não conhece branco, você não conhece preto. Que tipo de pessoa é você? Sou cego de nascença. Como posso saber o que é branco e o que é preto?
O outro rapazinho olhou em volta e viu um pato branco. Pegou e trouxe para o amigo. Olha, branco é como esse pato. Branco é como esse pato? Ele não tinha visão. Como podia ver o que era branco, o que era o pato? Então usou as pontas dos dedos, passou pelo pato e disse: Ah, agora compreendo o que é branco. Branco é macio, muito macio. Ei, como assim macio? O que tem maciez a ver com branco? Você disse que branco era como esse pato, e eu o toquei. O pato é tão macio. Agora você diz: branco não é macio. Como posso compreender o que é branco? Ah, seu maluco! Eu já falei, branco é como este pato, e você não consegue compreender. Me deixe examinar de novo. E voltou a examinar. Começou do bico e examinou o corpo todo até a pontinha do rabo. Ah, agora eu compreendi. É torto. Branco é torto. Portanto, quem discursa sobre altas filosofias, mas nunca experimentou coisa alguma, por não ter a capacidade de experimentar, para esses a verdade será sempre torta. A verdade permanecerá torta a vida toda. Torta, torta. Não poderão compreender. Esta capacidade de experimentar a verdade é muito importante, e é isso que você começou a fazer. Se estivesse apenas trabalhando com Sila, sem dar o passo seguinte de Samadhi, não teria adquirido essa capacidade. Você começou com Samadhi. Se tivesse trabalhado com Samadhi, com um objeto da imaginação, verbalização ou visualização, tampouco teria adquirido essa capacidade. Mas você está trabalhando com a realidade relativa ao seu próprio fenômeno mente-matéria. Começou a trabalhar nessa área, com a respiração, que é a verdade, e está de fato experimentando isso. O toque da respiração está experimentando isso, e agora, no terceiro dia, começou a sentir sensações, as reações bioquímicas nesta pequena área. É dessa maneira que irá descer a níveis cada vez mais profundos da mente. O nível mais profundo da mente, o que chamamos de inconsciente, nada tem de inconsciente. Está consciente o tempo todo, dia e noite. Mas está consciente das sensações do corpo. Você começou a experimentar essas sensações na área das narinas. As sensações estão presentes pelo corpo inteiro. Por todo o corpo, uma coisa ou outra acontece. Alguma mudança está acontecendo. Alguma mudança está ocorrendo. Uma mudança com a manifestação desta sensação ou daquela sensação, mas alguma mudança. E isso só pode ser experimentado através da observação, como tem feito nesses 3 dias. Você deu o primeiro passo. Amanhã você vai explorar o campo inteiro e irá verificar que encontra uma sensação ou outra por toda parte. É assim que se move, do nível superficial da sua mente para o fundo da mente, onde complexos do passado, profundamente enraizados, estão acumulados, onde repousa o padrão de comportamento habitual da sua mente, o nível mais profundo da mente. O padrão habitual da mente é reagir. Cada vez que sente qualquer sensação agradável no corpo, reage com desejo, com apego. Cada vez que sente qualquer sensação desagradável no corpo, reage com aversão, com ódio. Você está se movendo para tomar consciência disso. É muito fácil compreender, no plano do intelecto, que existe uma transformação ocorrendo por toda parte. Tudo é tão impermanente. Todo mundo que nasce morre. Tudo o que é fabricado, mais cedo ou mais tarde, é destruído. Tudo é impermanente. Mas isso é uma compreensão intelectual. Só pode ser experimentado, de fato, dentro da estrutura do corpo. A lei da natureza predomina por toda parte, dentro, fora. A lei da natureza, que você vê do lado de fora, pode ser aceita, pode ser entendida, só no plano intelectual. Mas a realidade, a lei que você experimenta dentro da estrutura do corpo, precisa ser experimentada. E essa experiência se chama Bhavana Mayapanya. Precisamos vivê-la através da experiência direta. Caso contrário, a mera compreensão intelectual não nos ajudará.
Havia mestres antes do Buda, contemporâneos ao Buda e depois do Buda, que ensinavam a mesma coisa, porém somente no plano intelectual. Esse ensinamento não levava as pessoas ao fundo, como ocorre com quem começa a desenvolver a sua própria Bhavana Mayapanya. Por exemplo, digamos que ocorre um trauma na nossa vida. Um ente muito próximo e muito querido faleceu e levamos seu corpo para ser cremado ou enterrado. Enquanto isso acontece, desenvolve-se tanta sabedoria. No final das contas, tudo é tão impermanente. Quem nasce morre. Ninguém está livre da morte. Eu também vou morrer um dia. As pessoas vão trazer meu corpo para enterrar ou cremar. De que serve todo esse desejo, todo esse apego? Brigar com as pessoas, acumular isto ou aquilo. No final, tudo fica por aqui mesmo, e o meu corpo será enterrado ou cremado. Temos essa profunda sabedoria, mas por quanto tempo? Assim que saímos do cemitério, recomeça a mesma coisa. Eu, meu. Toda essa loucura está presente, não fez diferença alguma. Foi só uma compreensão intelectual. As pessoas vêm a estas palestras de Dhamma. Ah, maravilha! Agora compreendo porque o apego é tão negativo. Traz tanto sofrimento. Quanto mais apegado eu for, mais infeliz serei. Esse meu, é um grande sofrimento. Tamanho sofrimento. No final da palestra, quando saímos da sala, de repente... Ei, cadê meus sapatos? Quem pegou? Comprei hoje mesmo. Meus sapatos novos, o que aconteceu com eles? Começamos a chorar, a chorar. Meu. Não fez diferença, é tudo compreensão intelectual, que não ajuda. Precisamos ter a experiência. E é tão difícil ter a experiência. É fácil entender as coisas no plano intelectual. Fácil aceitar as coisas no plano da devoção. Mas é tão difícil experimentar a realidade, porque a não ser que tenha a capacidade de experimentá-la, não conseguirá. Há tanta ilusão, tanto engano. No plano aparente, algo parece ser assim. No plano real, é inteiramente diverso. Por exemplo, é noite e você foi deitar. Acende uma lâmpada ou uma vela e dorme. No dia seguinte, levanta e vê a luz da vela, da lâmpada. Tem a impressão de que é a mesma vela, a mesma luz. Como pode ser a mesma vela, a mesma lâmpada? A todo momento, uma chama surge e desaparece. Outra toma o seu lugar e desaparece. Outra toma o seu lugar e desaparece. Sem intervalo. Isso ocorre continuamente e dá a impressão de ser a mesma chama, a mesma luz. Isso é uma grande ilusão. Essa lâmpada elétrica, temos a impressão de ser a mesma luz. Mas como a mesma luz? Se fosse a mesma luz, então por que a companhia de eletricidade mandaria a conta no fim do mês? Você consumiu tantas unidades, tantos dólares. Para quê? Esta é a minha própria lâmpada, meu próprio interruptor que comprei na loja. Sou o dono. Quem é você? Por que quer dinheiro? A companhia de luz tem razão. A eletricidade está sendo gerada. Vem pelos fios e é consumida. Nova eletricidade toma o seu lugar com enorme rapidez. A velha eletricidade desaparece, a nova toma o seu lugar. A velha desaparece, a nova toma o seu lugar, e assim por diante, com tamanha rapidez que parece se tratar da mesma. Outro exemplo, você atravessa um rio. De manhã, atravessa para a margem de lá. Trabalha lá o dia todo e depois pega um barco e volta para a margem de cá. Tem a impressão de ter atravessado o mesmo rio. Como o mesmo rio? Mesmo se der um mergulho nesse rio, mergulha, tira a cabeça da água. Segundo mergulho, tira a cabeça da água. Um terceiro mergulho e tira a cabeça da água. Você tem a impressão de estar mergulhando no mesmo rio. Como o mesmo rio? Há um fluxo constante. O rio em que mergulhou pela primeira vez sumiu. Não há mais nem uma só gota dele. Seu segundo mergulho foi em um rio inteiramente diferente. Seu terceiro mergulho foi em um rio inteiramente diferente. De manhã você atravessou este rio de barco. À noite era um rio inteiramente novo. E, contudo, a impressão permanece. O mesmo rio, a mesma luz. Como sair dessa ilusão? Certas coisas estão dentro da capacidade de apreensão dos seus órgãos dos sentidos. Por exemplo, você tem olhos e pode ver as coisas.
Isso tem suas limitações. A chama da lâmpada surge, passa, surge, passa. Se você olhar com cuidado, perceberá. Sim, surgindo, desaparecendo, desaparecendo. Mas e a luz elétrica? Surge e desaparece com tamanha rapidez que está além da capacidade de apreensão dos olhos. Ou o fluxo do rio. Sim, flui. O segundo mergulho é em um novo rio. Se prestar bem atenção, consegue compreender isto. Mas como compreender o seguinte? Aquele que mergulhou primeiro no rio desapareceu. O segundo mergulho foi dado por uma pessoa inteiramente nova. O terceiro mergulho foi dado por uma outra pessoa inteiramente nova. Como compreender isso? Você não possui a faculdade para experimentar isso. Por exemplo, uma pessoa que não praticou Vipassana terá a impressão de que este Goenka que começou a falar meia hora atrás é o mesmo Goenka. O mesmo Goenka de ontem. O mesmo Goenka de um ano atrás. Ou de 10 anos atrás, ou 50 anos atrás, 60 anos atrás, 67 anos atrás. O mesmo Goenka. Como o mesmo Goenka? A cada momento, este Goenka morre, e outro Goenka nasce. A cada momento, este Goenka morre, e outro Goenka nasce. Toda a estrutura física é composta de partículas subatômicas, surgindo e desaparecendo, com grande rapidez, enorme rapidez. Esta rapidez gera a ilusão, o engano, a confusão. Mesmo se aceitarmos a realidade no plano intelectual, não conseguimos compreendê-la só pelo fato dos cientistas terem dito ser assim. Em todo o mundo material, não existe solidez, só existem ondulações, ondulações. O cientista moderno diz ser assim. Bem, uma pessoa iluminada como o Buda disse ser assim. No universo inteiro não há solidez em lugar algum, somente ondulações. Mente e matéria nada mais são do que ondulações, vibração, vibração. Você pode ter fé nos cientistas e por isso aceita esse fato. Essa aceitação não ajuda. Precisa ter a experiência por conta própria. Foi isso o que fez o iluminado, para alcançar o objetivo final da plena libertação. E é isso que todos precisam fazer, para compreender a verdadeira mudança que acontece, a todo momento mudando, mudando, com grande rapidez, mudando, mudando. Nasce uma criança. Você vê essa criança, tão linda, tão meiga. Depois de 10 anos, volta a ver a criança, como mudou, e depois de um intervalo de 20 anos, uma grande mudança. 30, 40, 60, 80 anos. Inacreditável, a mesma criança? E como ficou assim? Não é que, ao final de cada década, tenha ido deitar e algum Deus Todo-Poderoso passou uma varinha de condão pelo seu corpo e ela se levantou outra pessoa. Nada disso. A cada momento, uma mudança está ocorrendo. A cada momento, uma mudança está acontecendo. A todo momento, mudança, mudança. Decadência, decadência, crescimento, decadência. Esta é a lei da natureza. Aceitarmos essa lei da natureza no plano intelectual ou no plano devocional é inútil. Não passa de um prazer intelectual ou devocional, um entretenimento devocional. É inútil. Mas quando começarmos a ter a experiência no plano da realidade, fará uma diferença enorme. E é isso que você começou a fazer. É apenas um pequenino passo. E a trilha é longa. Precisamos investigar bem lá no fundo para compreendermos o que é essa estrutura material, o que é esta mente e qual a interação que ocorre no nível mais profundo. E é isso que fez dele inteiramente iluminado, dividindo, dissecando, desintegrando, dissolvendo. Alcançou o estágio onde chegou a verdade última relativa à matéria, a verdade última relativa à mente, a verdade última relativa aos conteúdos da mente, aos concomitantes mentais que surgem com a mente. Depois transcendeu isso e teve a experiência de algo além da mente e da matéria. O que é essa matéria? Dividindo, dissecando, chegou à menor das partículas subatômicas, das quais todo o corpo é constituído, e às quais deu o nome de Kalapa.
Kalapa significa uma unidade material, a menor unidade material que já não pode se separar. Deu a isso o nome de Ata Kalapa. Ata significa 8. 8 elementos unidos formam esta unidade. E essas 8 coisas não podem ser separadas, estão sempre juntas. E incluem os 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar, cada um com a sua própria característica. Reunidos formam 8. As características são as principais e podem ser experimentadas. Quando chegamos a esse estágio, torna-se mais fácil também compreender a mente no nível da realidade última. Essa é a realidade da mente no nível da realidade última. Essa é a realidade de todo o conteúdo mental no nível da realidade última. E isso o levou a compreender o que é esse fenômeno mente-matéria. Com tanta rapidez, tudo ondulações, ondulações, ondulações. As coisas surgem e desaparecem com tamanha rapidez. Surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Ele disse, no que estalo os dedos, no tempo que levo para piscar, essa minúscula partícula subatômica surge e desaparece trilhões e trilhões de vezes. Um cientista ocidental chegou à mesma conclusão. Um professor da Universidade de Berkeley, tentando compreender como funciona o átomo. Um século atrás, os cientistas ocidentais já sabiam não existir solidez no mundo material. Tudo não passa de ondulações. Este cientista, em particular, queria muito descobrir quantas vezes a mais minúscula das partículas surge e desaparece em um segundo. Para tanto, inventou um instrumento que acertadamente chamou de câmara de bolhas. Borbulhando, uma partícula surge e desaparece repetidas vezes. Com a ajuda dessa câmara de bolhas, ele conseguiu descobrir e logo anunciar que, em um segundo, essa mais minúscula das partículas subatômicas surge e desaparece 22 zeros depois do 1. Imagine, e aqui no Oriente, outro cientista diz que no tempo de um estalar de dedos ou de um piscar de olhos, surge e desaparece trilhões de vezes. Chegaram à mesma conclusão, e, no entanto, que grande diferença! Tremenda diferença! Um grande número de alunos daquela parte do mundo, Berkeley, nos Estados Unidos, veio à Índia fazer cursos. Ouviram falar desse professor. Era uma pessoa muito conhecida que faleceu recentemente. Ganhou o Prêmio Nobel. Um prêmio que não se dá a qualquer um. É preciso ter feito uma descoberta original. Então ele era um homem muito famoso. Movidos pela curiosidade, alguns desses alunos foram ver esse professor, que tinha chegado à mesma conclusão alcançada pelo iluminado. Encontraram o professor cheio de tensão, um verdadeiro amontoado de sofrimento. Por que não foi capaz de se livrar do seu sofrimento? Por que não conseguiu se livrar das suas tensões? Porque Bhavanamayapanya estava ausente. Ele chegou a esta conclusão com a ajuda do seu aparelho, a câmara de bolhas. Tinha grande fé nessa câmara de bolhas. Tinha grande fé no seu próprio intelecto e disse, isso é assim. Mas essa outra pessoa, que se livrou de todos os sofrimentos, não usou qualquer instrumento científico. Usou somente a sua própria experiência direta. E aí é que está a diferença. Quando você desce fundo dentro de si mesmo, para entender a realidade da sua interação mente-matéria, não é só por curiosidade. A finalidade é permitir que saia da ignorância, para ver como, por ignorância, continua a gerar impureza após impureza, contaminação após contaminação, negatividade após negatividade, tornando-se assim um amontoado de sofrimento. Para alterar esse padrão de comportamento, é preciso descer ao fundo de si e ter a experiência da verdade. A primeira verdade que começamos a experimentar é a verdade da transformação. A cada momento, uma mudança acontece.
Todo o fenômeno mente-matéria está em constante transformação, e isso é compreendido no plano da experiência. Tudo está em transformação. Quando se divide, disseca, desintegra, dissolve, verá que não existe nada, em toda a estrutura física ou mental, a respeito do qual se possa dizer: essa é a substância, e isto permanece inalterado. Continua a explorar. Vamos ver, deixa experimentar, se existe alguma substância, algo permanente. É o que fará Bhavanamayapanya. A anicca, a mudança, é agora experimentada. Esta mudança não é aceita apenas no plano do nosso próprio intelecto, no plano da devoção. É aceito no plano da realidade. Mudança, mudança, mudança. De início, você se depara com uma realidade muito sólida, intensa, aparente. Este corpo, tão solidificado, feito de ossos, de carne, etc., etc. Aquilo que sente no corpo também é tudo solidificado, intensificado, como pressão, peso, dormência, calor, dor. Todas são sensações solidificadas e intensas. Assim também, como começou a observar na área das narinas, vai começar a observar coisas por todo o corpo. Tentará observar com objetividade. Não que será sempre capaz de observar com objetividade. Isso leva tempo, mas começa a trabalhar nesse sentido. Durante alguns momentos, conseguirá observar a realidade objetivamente, e ao observar objetivamente, verá que a mente torna-se cada vez mais aguçada. À medida que a mente se torna mais aguçada, começará a experimentar uma realidade cada vez mais sutil. Você começará a penetrar a intensidade, a solidez e começará a experimentar a realidade cada vez mais sutil, onde toda a estrutura material e mental não são nada além de vibrações. Vibrações surgindo e desaparecendo sem cessar. Bolhas surgindo e desaparecendo. Ondulações surgindo e desaparecendo. Um fluir constante, um fluxo constante. Então você está tendo a experiência da verdade da impermanência. Isso não é apenas um jogo intelectual. Não é apenas um jogo emocional ou devocional. É a própria experiência da verdade, que aquilo que você experimenta dentro da estrutura do corpo é um fluxo constante, a cada momento em transformação, a cada momento em transformação. Então a loucura desaparece. Que loucura? A loucura do apego pela estrutura física, a loucura do apego pela estrutura mental, a combinação das duas. De que serve gerar apego ou aversão por algo tão efêmero, tão passageiro? Aprendemos por esta prática a observar com equanimidade, com equanimidade. O velho padrão habitual era reagir. Esse próprio fenômeno mente-matéria gera esta ou aquela sensação, agradável ou desagradável, e ocorre uma reação de desejo ou aversão, desejo ou aversão. Você perde o equilíbrio da sua mente, torna-se muito agitado. Agora, experimentalmente, a primeira parte da sabedoria, a anicca, irá se tornar cada vez mais clara. À medida que desenvolvemos essa parte da sabedoria, anicca, 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 tudo se transformando sem parar, uma outra parte da sabedoria se manifesta, dukkha, o sofrimento. No início, quando se começa a praticar, observando a realidade a respeito de cada um, nos deparamos com realidades muito solidificadas, intensificadas. As sensações são muito dolorosas. Peso, dormência, pressão, tensão e etc. Obviamente, isso é sofrimento. Tanto sofrimento. Você não gosta, quer se livrar e está lá. Mas você está treinado para observar, por mais que esteja sofrendo, apenas observa, apenas observa. Às vezes no 7º dia, no 8º, no 9º, ou no 10º dia,
Ou talvez depois de 2 ou 3 cursos, os alunos alcançam um estágio em que toda a solidez se dissolve e há um fluxo livre de vibrações sutis por todo o corpo. A energia flui através do corpo e isso parece tão agradável, tão agradável. Ah, maravilha! Isso é a felicidade, isso é o êxtase. Estava em busca disso. Agora alcancei o objetivo. E você desenvolve tanto apego a isso. Ah, consegui. Agora consegui. Sem entender que isso também é igualmente impermanente, em constante transformação. Pela manhã teve uma experiência maravilhosa, sentindo um fluxo de energia por todo o corpo, e pela tarde pode ter se transformado. De novo tem dores, peso e dormência. E procura seu professor ou professor assistente e diz: Ah, maravilha, minha meditação da manhã foi uma maravilha, mas agora está péssima. Você passou a sofrer por ter desenvolvido apego a algo tão impermanente. Então torna-se tão claro que não apenas as sensações desagradáveis são sofrimento, mas as sensações agradáveis também são sofrimento, por causa da sua tendência a desenvolver apego por elas. Cada apego é sinônimo de sofrimento. Você está fadado a se sentir infeliz porque, seja pelo que for que você desenvolve apego, não é permanente. É impermanente, fadado a se transformar mais cedo ou mais tarde. O dukkha não é dukkha de dores, etc., mas mesmo o dukkha das sensações agradáveis. Isso se torna cada vez mais claro. A terceira parte de Panya se manifesta. Torna-se tão claro. Anatta. Nem eu, nem meu. Aparenta ser assim. Parece existir um eu em mim. Aparenta ser assim. Isso é meu. Mas quando você se aprofunda mais no plano experimental, não no plano intelectual, torna-se tão claro. O que sou eu? Você examina todo o campo da matéria dentro de si, todo o campo da mente e a combinação dos dois. A única coisa que encontra são ondulações, bolhas surgindo, desaparecendo. Agora, qual bolha sou eu? Esta bolha serei eu? Agora sumiu. Que ondulação sou eu? Sumiu. Então eu sumi? Bem, para fins convencionais, precisamos usar essas palavras: eu, meu, você, seu. Na realidade, não existe nenhum eu, nenhum meu. Precisamos usar essas palavras, senão, como podemos dizer, essa massa de bolhas está falando com essa massa de bolhas? Isso não funciona. Precisamos usar palavras: eu, meu, você, seu, ele, ela, etc. Essa é a verdade aparente. Parece ser assim. Mas a verdade suprema, a verdade última, nada mais é do que ondulações, vibrações, bolhas, sem essência. Isso é a anatta. Se existe de fato eu, ou se existe de fato meu, algo que seja meu, preciso estar de posse disso. Do que estou de posse? Por volta dos 40 anos, olhamos no espelho e vemos cabelos grisalhos. Estou ficando grisalho. Ah, não. Ah, não. E se corre à farmácia. Compramos tintura de cabelo e a usamos. Sou jovem, ainda sou jovem. Tentamos enganar os outros, tentamos enganar a nós mesmos. Mas como enganar a natureza, a lei, o Dhamma? Estamos ficando grisalhos, decaindo, decaindo, morrendo, morrendo. A cada momento estamos morrendo, morrendo. Se fosse possível controlar isso, se tivesse o domínio da sua própria estrutura física, poderia dizer: não, você não pode decair. Precisa permanecer, quero que permaneça. Nada feito, não se pode. Você está decaindo, sem cessar. Compreendendo esse fenômeno em constante transformação, nos sentimos tão felizes. Por exemplo, temos 20 anos. Realiza-se uma grande festa. Parabéns para você. O pobre aniversariante não entende que está 20 anos mais próximo do cemitério. Isso é motivo para parabéns? Mas isso não significa que cada vez que fizer aniversário, você deve começar a chorar. Estou um ano mais próximo da minha morte.
Ah, não, dama não ensina a chorar. Compreenda a realidade. Isto é um fato. Este tanto de tempo passou agora. Não sei quanto tempo me resta, mas seja quanto for, preciso fazer o melhor uso dele. Qual o melhor uso que posso fazer? Isso é sabedoria. Quando a anatta se torna evidente, quando a anicca se torna evidente, mudando sem cessar, quando dukkha se torna evidente, então você está se estabelecendo na sabedoria. Passo a passo, está se movendo em direção ao objetivo final. Então, na vida cotidiana, verifica que sua sabedoria se manifesta quando precisa lidar com as pessoas em diferentes situações. Você compreende que esta verdade é apenas aparente e que você precisa lidar com o mundo no plano da verdade aparente. Não pode dizer, esta parede é apenas uma massa de vibrações e ondulações. Minha perna também nada mais é do que ondulações. Vou dar um chute e minha perna vai atravessar a parede. Isso não acontece. Você vai quebrar a sua perna. Portanto, no nível aparente é verdade. Esta parede é sólida. Mas no nível da verdade última é mera vibração. Você não desenvolve apego por ela. Quando isso começar a acontecer, você aprenderá a observar as coisas não mais como apenas uma realidade solidificada. Existe a realidade aparente solidificada, mas você começará a dividi-la, a dissecá-la, a desintegrá-la e enxergará a verdade última. Quando falta a sabedoria correta a um homem, ele olha para o corpo solidificado de uma mulher. Ah, tão lindo! Ou uma mulher olha para o corpo solidificado de um homem. Ah, tão lindo! Quando você se desenvolve em Dhamma, tenta entender. O que é lindo? Deixe-me ver. Deixe-me dividir, dissecar, desintegrar e ver o que é lindo. Você começa do alto da cabeça. Esse cabelo, ah, lindo! Cabelo louro ou castanho, cabelo sedoso ou escuro, esse cabelo ou aquele cabelo. Cai um fio de cabelo. Qual a beleza? Tem vontade de jogar fora. Por exemplo, a pobre da moça, quando estava preparando o café da manhã e ofereceu ao marido, e ele exclamou: Cabelo? Cabelo sujo? Ah, você estragou meu café da manhã. Como cabelo sujo? A tarde toda e a noite inteira você elogiou. Lindo cabelo, lindo. Agora apareceu um na sua comida. Coma. Por que reclamar? Ah, só era lindo quando estava integrado. No instante em que foi desintegrado, perdeu a beleza. Onde mais vamos procurar? Movendo-se, chega-se aos dentes. Ah, maravilha, tão lindos. Fios de pérolas, fios de pérolas. Um dente se quebra, cai. Uma pérola caiu. Uma pérola valiosa. Você guarda no cofre? Jogue fora, é um pedaço de osso. É um pedaço de osso no instante em que se desintegra. Enquanto integrado, é uma pérola valiosa. Se você se mover mais adiante, o que encontra? Ah, essas unhas, que unhas lindas! E pintadas para realçar a cor da pele, para combinar com a cor da roupa. Tão lindas, lindas! Aqui também a mesma história. Coitada, estava cortando as unhas, e uns pedacinhos dessas unhas caíram na comida. O marido viu. Unhas, unhas sujas! Como assim unhas sujas? São lindas, pintadas, e sua comida também é linda. Os dois juntos são duplamente lindos. Coma. Lindo? O que é lindo? Um aluno chega para mim e diz: Por favor, não fale nessas coisas. No Ocidente, sabe o que chamamos de lindo? Me diga o que é belo. No Ocidente dizemos: beleza se vê na pele. A pele parece tão brilhante, tão suave. Isso é beleza. Será? Pegue uma lâmina, retire uma camada e veja se é bela. Vai querer jogar fora, não conservá-la. Existe alguma coisa linda para além dela? Se houvesse, sairia por esta ou aquela abertura. De que abertura no corpo sai algo de belo? Na realidade, a natureza é muito bondosa para conosco. Se não fosse, se o que fica do lado de dentro ficasse do lado de fora e vice-versa, qual seria a nossa situação? Estaríamos em luta permanente com os corvos,
as águias, os urubus, os cães. A vida seria um horror. O que é belo? Isso não significa que Dama irá ensiná-lo a começar a detestar as pessoas. Ah, você não é bonito, você é feio, você é uma massa de bolhas. Eu também sou uma massa de bolhas. Dama não ensina a odiar. À medida que vamos cada vez mais fundo, compreendendo, desenvolvendo nossa pânia, a mente se tornará cada vez mais pura. E uma mente pura é plena de amor, amor infinito, cheia de compaixão, infinita compaixão, cheia de alegria, alegria altruísta e infinita equanimidade e equilíbrio. Você não pode odiar ninguém, somente amor, boa vontade, compaixão. A trilha nos leva a esse estágio, o estágio em que nos livramos de todo o sofrimento. Eliminamos todas as impurezas e passamos a levar uma vida de fato livre, iluminada, uma vida boa, boa para nós mesmos e boa para os demais. Cada indivíduo precisa trabalhar nesse sentido. É bom que tenham vindo aqui para trabalhar. Durante os últimos 3 dias, fizeram uma preparação adequada. Amanhã irão entrar no campo de Pânia, começando Vipassana. Mas compreendam, quando se começa Vipassana, não imaginem que assim que começarem a observar a realidade, irão ver trilhões de partículas subatômicas surgindo e desaparecendo. Ah, não! De início terão todas as dores, e as pressões e o peso, e aos poucos essas sensações irão se desintegrar, irão sentir um fluxo de energia. Mas não esperem nada, deixem que aconteça como acontecer, de momento a momento. Deixem com a natureza, deixem com Dama. Apenas aceitem o que for que surgir, dentro da estrutura do seu corpo. Livre de quaisquer imaginações. Livre de toda verbalização. Livre de toda visualização. A realidade, assim como é, relativa ao seu fenômeno mente-matéria. E com certeza essa técnica irá levá-los ao objetivo final. Façam o melhor uso desse tempo, desse maravilhoso tempo. Vocês deram 10 dias de sua vida. Precisam obter os melhores resultados desses dias e obterão os melhores resultados. Trabalhem com empenho. Trabalhem com ardor. Trabalhem com paciência e persistência e libertem-se de todas as suas amarras, todos os seus sofrimentos, para desfrutarem da verdadeira paz, da verdadeira harmonia, da verdadeira felicidade. Bhagavata Sarva Mangalam Bhagavata Sarva Mangalam Bhagavata